A paz do Senhor. Amém. Todos estão felizes na casa do Senhor? Amém. Todo mundo bem aí? Amém. Vamos fechar os olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, quantas maravilhas o Senhor tem feito. E quantas maravilhas ainda o Senhor há de fazer. Por isso, Senhor, nesta noite, a minha oração é pedindo que o Senhor venha neutralizar todo o projeto de Satanás. A minha oração nesta noite, como diz na tua palavra, 1.000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Senhor, que no momento que estivermos ministrando a tua palavra, porque eu acredito que a palavra ministrada nesta noite é uma palavra séria, uma palavra que vem, Senhor, do trono do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, Pai, a restauração, a restituição, a libertação. Se for preciso, Senhor, se há algum mal alojado na vida de alguma pessoa neste lugar, eu quero expulsar. Eu quero repreender, eu quero desfazer toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de Satanás contra esta vida, contra esta família, seja desfeito agora, em nome de Jesus. Eu uso o teu nome, Pai, nesta noite, e eu creio, Senhor, que nesta noite é noite de vitória. Eu creio que esta noite é noite de libertação. No céu, envia anjos poderosos a respeito dessas pessoas que aqui estão e da família delas, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Quem trouxe a Bíblia, abra no livro de Efésios, capítulo 6, de versículo 10 em diante. Efésios, capítulo 6, de versículo 10 em diante. Apaga um pouquinho a luz. Apaga a luz. Vocês estão vendo este guerreiro? Sim ou não? Sim. O tema desta noite é a armadura de Deus. Amém? Então, essa foto é foto do soldado. Soldado com revestimento, com a proteção. Amém? E esse soldado é você. Essa noite. Pode acender a luz. Armadura do cristão. Eu faço uma pergunta antes de iniciar a palavra. Eu sou meio doido. Quantos aqui acreditam que existem demônios e anjos? Levanta a mão. Você tem certeza que você acredita que existem demônios e anjos? Amém. Diz a palavra do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 adiante. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder.
que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isto orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Até aqui, poder se sentar dando glória a Deus. É um assunto muito sério, e nesta noite nós vamos tratar. Por quê? Porque nós não podemos estar sem atenção do que acontece no espiritual. Sabemos que existem anjos e demônios. Há uma passagem no livro de Marcos, capítulo 5, que diz a respeito de um homem que estava numa situação terrível. Porque este homem, ninguém conseguia segurar. E este homem, ele usava até mesmo pedra para se coçar. Pensa numa pessoa que se fere a si mesmo. Este homem estava nessa situação. E esta situação é uma situação diabólica, é uma situação satânica, é uma situação aonde a pessoa ela fica descontrolada. E nesta noite você está aqui para me dizer, através da palavra de Deus, esteja atento, porque o adversário de nossas almas, ele é revoltado, principalmente contra pessoas que fazem o bem. A Bíblia diz que ele veio para destruir. A Bíblia diz que ele é terrível. Então o demônio não se amansa. Um demônio não se conversa com ele.
no nome de Jesus. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, que a autoridade foi dada para aquele que tem esta aliança com o Todo-Poderoso Deus. Pastor, então fala da questão da aliança com Deus. A aliança com Deus é confessar que Jesus é o único Salvador. Quando você confessa, quando você passa pelas águas do batismo, quando você recebe a presença do Espírito Santo, significa que você tem uma aliança com Deus. Você consegue entender? E não é para você conversar, e é para você expulsar. Há algo nesta noite que eu gostaria que você entendesse. O inimigo, ele sempre vai usar pessoas para jogar a verdade por terra. E nós temos que ter a noção, como diz o livro de Salmos, capítulo 115, tudo que é colocado em lugar de Deus significa ídolo, significa idolatria, significa Deus, poder minúsculo, Deus estranho. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Consegue entender isso? Então Deus, Jesus e Espírito Santo, esses três, você pode falar com eles de uma forma que você venha pôr para fora tudo aquilo que está dentro de você. Sabemos que no Antigo Testamento Moisés teve muitas lutas devido à idolatria. Porque é importante você saber que o ser humano sempre precisa de uma pedra, de alguma coisa que venha significar Deus. E nós não precisamos disso, porque a Bíblia diz que Ele vive e reina para todo sempre. Todos estão entendendo o que está acontecendo hoje? Por que será que Daniel foi jogado na cova de leões? Por que será que Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha? Porque eles não negaram o nome de Deus. A Bíblia diz a respeito de Elias. Elias enfrentou 850 profetas falsos. E a Bíblia diz que esses profetas falsos, que adoravam o Deus de Baal, o Deus de Baal, o Deus
significado de Baal, o Deus da chuva. Eles passaram a adorar o Deus da chuva, porque naquela época não chovia naquele lugar. E Elias se levantou também para dizer que Deus não é só o Deus da chuva, mas é o Deus que criou todas as coisas. Então, analisa bem, porque o ser humano, ele tem o costume de colocar o nome de Deus em vão. E a Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que é importante você saber que a injustiça não tem nada a ver com a justiça, que a luz não tem nada a ver com as trevas, e que aqueles que buscam a idolatria, a feitiçaria, não estão buscando o Deus verdadeiro. Eu te provo dentro da palavra. Não estão buscando o Deus verdadeiro. E eu quero dizer, muitos se enganam quando dizem Deus é um só. Muitos se enganam quando dizem Deus é um só. Sabe por quê? Como que pode uma pessoa fazer algo que prejudica a outra? Vamos se dizer, quem já ouviu falar de trabalho nas encruzilhadas? Levanta a mão. É o mesmo Deus? Então não confunda as coisas. Por que será que eu não sirvo tal religião, e tal religião, e tal religião? Porque por mais que fala alguns versículos que estão na palavra de Deus, nega o próprio Jesus. E Jesus não é um ser superior só. Jesus é o todo-poderoso Deus que morreu por mim e por você. Jesus não é um espírito evoluído. E nós confundimos também, porque muitas coisas que nós ouvimos, muitas coisas que muitas vezes nós lemos, confunde a nossa mente, se nós não estivermos com a base bíblica. Nós não conhecemos a Bíblia, certamente tudo que vir vai ser bom. E nem tudo que vem é bom. Tem coisas que vêm e tem vindo na tua vida que tem prejudicado. Nada se compara em todo o universo com Jesus. Nada. Não tem comparação. Porque o único que foi 100% homem e 100% Deus foi Jesus. E o único que morreu por mim e por você foi Jesus. Existiu algum dos 9 citados que morreu por mim e por você? Eu quero perguntar para ele, você responde. Quantos não são os 9 citados? Eu pergunto para vocês nessa noite, é para vocês pensarem.
Alguém nesta terra pode ser considerado santo? Eu pergunto para vocês. Sabe por que não? Porque o único que foi santo foi Jesus. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso? Então não é preciso, de repente, colocar pessoas que foi carne como você. Aprenda uma coisa: Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Você consegue entender isso? É difícil entender. Então não se compara. Nada se compara neste mundo com Jesus. A questão de caridade. Eu posso fazer caridade, mas se eu não entender que eu tenho que confessar o nome de Jesus, que eu tenho que aceitar a Jesus como o único, suficiente Salvador, não vai adiantar só caridade, porque eu posso ser levado para o inferno. Quantos entendem isso? Pastor, mas o inferno é aqui. O inferno já é a vida que a gente leva. Porque é uma vida, muitas das vezes, só de tristeza. Diga bem alto: se existe céu, existe inferno. Se existe anjos, existe demônios. Você sabia que você é terra? Traz um pouco de terra para mim. Tem algum lugar que tem terra aí? Atendi. Você sabia que você é terra? Ó. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volta à terra como era. E o Espírito volta a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou na sua narina, e o homem se tornou alma vivente. Vem aqui, irmão Augusto. Vem aqui, irmão Tiago, aqui na frente. O irmão Augusto vai deitar aqui, vai se fazer de morto. Amém? E o irmão Tiago vai ser Deus da história. Você vai soprar na narina dele. E no momento que você soprar na narina dele, você vai se levantar. Deita aí, por favor. Vocês conseguem para você? A Bíblia diz que o homem é considerado como uma erva seca. Você consegue entender que a sua respiração é Deus dentro de você? Consegue entender isso ou não? Então, por favor, adore, louve, exalte o Deus de Israel. Aplauda o Senhor Jesus.
celestial. O homem, ele é um pouco da terra e um pouco do céu. Por isso que a carne, que significa o corpo, e a respiração, que significa o espírito e a alma, uma se contradiz contra a outra. Diga corpo, alma e espírito. Pelo espírito é real diante da luz da Bíblia. Não fala a respeito de perispírito. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo padece porque falta conhecimento da palavra. É fácil pegar um versículo e interpretar da maneira como quer interpretar. E eu quero dizer nesta noite: existe um Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. Não existe segundo Evangelho. Eu conheço só um Evangelho. Vocês conseguem entender isso? Então, tudo tem que ser pesquisado na Bíblia. Mas eu não acredito na Bíblia. Então você não acredita na verdade. Mas eu não acredito na Bíblia. Então você não acredita em Jesus. Mas eu não acredito na Bíblia. Então você não acredita em Deus. Você não acredita em Jesus. E nem no Espírito Santo. E você não tem aliança com Ele. Entende isso? Tem pessoas que são o quê? Cavalo de Satanás. E o inimigo deles rouba. Sabe por quê? Porque não tem desejo pela palavra de Deus. Tem pessoas que são o quê? De Satanás. Satanás tem de rouba. Porque não quer, não deseja a palavra de Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Veja comigo. Salmos capítulo 115. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da palavra. Estou dizendo o que está dizendo nela. Salmo 115. E religião não vai salvar ninguém, vai salvar Jesus. Salmo 115. É muito claro, não sou que há muito pecado com isso. Eu não consigo entender o porquê tem tantas pessoas ainda que não conseguem enxergar a verdade. Eu não consigo entender. Ah, mas a sua verdade, a minha verdade está aqui. Livro de Salmos 115, versículo 1 ao 18. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós seja dada a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês?
está no céu, e ele faz tudo o que quer. Os deuses de outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Versículo 8: que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem e os que confiam neles. Jesus, ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que você tem um livre acesso para falar diretamente com Ele. Se eu posso falar direto com Ele, por que primeiro eu vou falar? O diabo falar por mim. Quantos estão entendendo isso? Se eu posso falar diretamente com Ele, porque eu vou cortar atalhos. Fale diretamente com Ele, porque Ele quer te ouvir e mudar a tua vida e a tua história. Amém? Eu vou dizer isso porque aconteceu na minha vida. E eu não tenho medo. Eu fui num lugar porque eu sofria muito. Os demônios tomavam conta da minha vida. E nesse lugar que eu fui, disseram que eu era médium. Mediunidade. E mudou minha vida? Não mudou. Piorou. Eu posso dizer para você que não era o dom de mediunidade que eu tinha de mim. Eu fui chamado para ser profeta nessa terra. Por isso eu estou esta noite abrindo os seus olhos. Consegue entender isso? Então eu tive experiência. E Deus me mostrou. Você quer ver uma coisa? No livro de Eclesiastes. Vamos lá, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eu posso dizer que eu preciso decorar quando eu estava uma palavra dessa. É preciso ter coragem. Por que será que os teólogos não falam, né? Por que será que os doutores não falam o que tem que ser falado? O que escondem? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz a palavra do Senhor:
Tudo o que você tiver que fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai, é para mexer. Busca o conhecimento, busca o conhecimento, e para matar, vai lá no livro de Hebreus agora, capítulo 9. Hebreus capítulo 9, de versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Tem pessoas que estão nos ouvindo filmes. Espécie pessoal professor de Deus. Tem pessoas que nos ouvem todos os cultos. Tem muitas pessoas que estão aprendendo distante. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz a palavra do Senhor: cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Quantos estão entendendo isso? Depois desta vida aqui, há um julgamento. Vocês sabem disso? Então não queira fazer tudo errado agora, porque vai voltar para o plano espiritual. Eu vou fazer tudo errado agora, porque eu sei que eu vivo debaixo da graça e não vai ter julgamento. Então, por que Jesus, ele passou tudo que ele passou no Calvário? Será que ele não? Eis que cala as suas, eis que coloco a porta larga e estreita. Escolha, porém, a porta estreita. Escolha, porém, a porta estreita, porque ela vai me trazer a salvação. Aí sim, se fazer a vontade de Deus, vai andar com ele no céu. E esse dia vai chegar, porque a Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens com grande poder e glória. A Bíblia diz que os anjos vão separar o trigo e o joio. Pastor, não quer dizer que temos escolhidos? Tem. Mais uma coisa, vamos lá no livro de Êxodo agora, capítulo 20. Se você for pegar no livro, o livro não está lá, está tudo bem. Você tem que pegar a Bíblia. Êxodo capítulo 20. Está sendo bem claro a leitura? Quantos estão entendendo? Êxodo capítulo 20, de versículo 1 ao versículo 4 somente. Quantos acharam de dar glória a Deus? Contem a palavra, por favor, hein? Deus falou, e foi isto o que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito
a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Mais uma coisa que eu quero deixar bem claro para a igreja: Deus não divide a glória dele com ninguém. E você não pode adorar anjos. Você não pode adorar anjos. O meu anjo é o anjo Gabriel. O meu anjo é o anjo Serafim. O meu anjo é o arcanjo Miguel. Não pode adorar anjos, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu quero deixar bem claro também: se vocês passarem a me idolatrar, está entendendo? Se vocês passarem a colocar a minha vida em primeiro lugar de Deus, isso também é idolatria, é pecado. Quantos estão entendendo isso? Porque o único tipo de ser adorado, exaltado, é Deus. Amém. Por isso, não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe a Bíblia em casa. Se interessa por ela, mas eu não tenho uma boa leitura, e daí? Mas eu não sei ler direito, e daí? Peça, porém, sabedoria para o Senhor, e Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. E eu conheço pessoas que não sabem ler outras coisas, mas sabem ler a palavra de Deus. Olha o que você tem que fazer com a Bíblia. Como? Porque ela vai matar a tua fome e a tua sede. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher que era discriminada, que tinha vários maridos na época. Jesus disse: a partir do momento que você comer e beber desse que eu estou te dando, nunca mais você vai ter sede e fome. Eu posso dizer para você: a única coisa que pode mudar a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa, é Jesus. E Jesus é a palavra. Amém? Vamos falar para Jesus. Quantos gostaram da palavra, diga glória a Deus. Então não tenha medo, desde que a pessoa deixa você falar, ela quer ouvir. Não tenha medo de falar a verdade. Falar, não tenha medo. De repente você chegar na tua casa e tiver
sua família, você tem que falar. Deu abertura, você tem que falar o que você aprendeu nesta noite. Porque para mudar a vida dela, a história dela. Amém? Tem algum louvor aí?
Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os traga com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Todos digam amém.